Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Amém. Bom dia. Paz de Cristo. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui na nossa jornada no estudo do livro do Êxodo. Hoje, capítulo 38. Estamos quase no final, né? Quase terminando já. Nós vamos orar primeiro. Depois vamos fazer a leitura, né? De alguns versículos, tá bom? Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos. Obrigado por essa manhã na tua casa. Que teu Espírito continue a nos conduzir em toda a verdade. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome, na certeza de que receberemos o Senhor. Nós consagramos essa manhã a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então hoje é um dia muito importante, né? Um dia de transição. Deixar registrado isso aqui, né? Daqui a 20 anos, quando virem esse vídeo aqui, vão lembrar o que é um dia de transição, né? Hoje é um dia de transição para todos nós, né? Em nome de Jesus. Pessoal, vamos ler alguns versículos de Êxodo 38, tá? Eu tenho um tema inicial aqui que é o altar do holocausto. Vocês vão perceber que à medida que a gente vai avançando nos estudos, há uma necessidade maior de vocês aplicarem aquilo que vocês aprenderam lá atrás. Certo? Então, assim, à medida que você vai estudando, você vai ter que aplicar tudo que você aprendeu. Então vocês vão perceber que o entendimento fica mais suave, mais tranquilo, né? Então vamos lá, Êxodo 38, a partir do versículo 1, quero ler só alguns versículos. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás, e as bacias e os garfos e os braseiros, todos esses pertences, fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede na sua cercadura embaixo, até o meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. Então está aí, né, a gente continua com essas repetições, percebe? Então, as repetições vão nos ajudar a traçar a conformidade entre aquilo que Deus ordenou e aquilo que eles fizeram. Então, assim, vamos usar a cabeça para entender a sistemática do estudo. Então, pastor, mas isso já foi falado nos capítulos anteriores, né? Tá, essa é só uma repetição. Nos capítulos anteriores, Deus disse o que deveria ser feito. E agora nós temos aquilo que foi feito. Por isso que você tem documentos aqui. O livro do Êxodo é um documento que mostra o que Deus mandou fazer e que comprova aquilo que foi feito, né? É um documento e para que as pessoas que vão executar ou que executaram possam se guiar através disso aqui, e também para deixar para as futuras gerações
o plano de Deus, como é que funciona, né? Deus é um Deus muito sério, é um Deus de coisas corretas, e é um grande desafio para nós como cristãos viver de forma certa. É um grande desafio para os cristãos viver de forma ordenada, organizada. Então a ordem é um dos maiores desafios que a igreja cristã tem, porque a gente até falou ontem, né, no discipulado, Paulo era muito apaixonado pela igreja de Corinto, mas foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, fez ele sofrer muito mais, né? A igreja tem essa grande luta, ela acerta em muitas coisas, mas ela tem dificuldade de entender que Deus é um Deus de ordem. A gente se apega que Deus é um Deus de coisas, Deus é um Deus de amor. Sim, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de pessoas, Deus é Deus tal, mas Deus em primeiro lugar é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Tá? E é muito mais importante para Deus, ok? Então toma cuidado com aquilo que eu vou falar, tá bom? É muito mais importante para Deus a ordem e os princípios do que as pessoas. Vai digerindo isso aí que eu estou falando. Com cuidado, com responsabilidade, para que você vença essa visão poética sua de evangelho. Né? Que não falta é poeta no meio dos evangélicos, né? É por isso que às vezes nós somos quebrados pelos princípios de Deus, por causa da nossa visão assim romântica, né? De Deus. A gente não pode ter visão romântica de Deus. Deus, ele é um sistema perfeito, certo? Perfeito, e para ele a coisa mais importante que existe se chama princípios espirituais, certo? Você vai perceber que Deus, os princípios de Deus não podem ser destruídos, são invioláveis. É só você fazer, se for inteligente um pouquinho. Quem é que quebrou o princípio de Deus e não foi quebrado? Tentou, né? Porque a gente não quebra o princípio que quebra a gente. Não é assim? Quebra a gente. Você vai pegar um cabo de alta tensão lá de 15 mil volts, vamos ver quem quebra quem. É mais ou menos isso. Né? Tenta lá, ver se você consegue. O princípio da eletricidade, se você vai violar ele. Ele vai violar você. Você pode ter certeza. Então Deus é assim. Deus é um Deus de princípios. E princípios, eu não estou falando de doutrina, não estou falando de usos e costumes, não estou falando de coisas de igreja, estou falando de princípios espirituais, certo? Então, os princípios de Deus são maiores do que pessoas, porque pessoas morrem na Bíblia, mas princípios não morrem. Clareou agora para vocês? Pessoas morrem. Não é um mar de sangue a Bíblia, ou não? Vamos contabilizar as mortes que aconteceram na Bíblia. Lá no início, né? Você vai falar, uai gente, que coisa é essa? A única coisa que você não consegue violar é a palavra. A palavra de Deus, ela é intocável. Por isso, por que muitas pessoas morrem, se perdem, se quebram? Porque tentam quebrar princípio. E que nós somos quebrados pelos princípios. Então Deus é um Deus maior do que pessoas. E se for necessário que pessoas morram, ok? Para que ele cumpra a palavra dele, pessoas vão morrer como sempre morreram. A gente tem um exemplo claro do que aconteceu com a igreja desde a sua fundação, as perseguições, as mortes que aconteciam. Né? Ah, pastor, mas aí é perseguição. Não, mas princípios que foram violados. Ninguém ficou também, Israel não ficou preso lá, escravo no Egito de graça. Quebraram princípios. Ninguém ficou cativo 70 anos, a nação de Israel, de graça. Quebraram princípios também. Tudo é assim, né? Quebraram princípios. E aí veio as consequências, né? O Holocausto, que a gente conhece muito bem, também é a mesma coisa. Quantas pessoas vocês acham que morreram no Holocausto? Com a perseguição nazista? Ok? É incontável, né? Ah, pastor, mas porque princípios são maiores do que pessoas. Ah, não, pastor, mas Deus, ele mandou Jesus para salvar pessoas. Não é? Ele mandou Jesus para salvar pessoas, sim, mas primeiro para salvar princípios. Porque ele prometeu para o homem.
Ele tinha uma promessa, ele tem uma promessa para o homem. Certo? Ele ama o homem. Então ele está cumprindo a palavra dele. Abraão não quebrou princípios? Não é? Abraão, Isaac e Jacó é uma família de mentiroso. Ou não? Vocês acham que não? Abraão mentiu, né? Isaac mentiu, Jacó mentiu. Contou mentira. Ou não? E o que acontece? Por que Deus hoje ainda conserva a nação de Israel? É porque o Abraão era bonzinho? Abraão era perfeito? Não, porque Deus fez uma promessa para Abraão. Então Deus está guardando a palavra dele. Não está guardando Abraão. Ele vela e zela pela sua palavra. Então ele está guardando a palavra dele. Ele é um guardião da palavra. Mas pastor, por que Deus então cuida da gente? Porque ele colocou o nome dele na gente. O nome dele está na gente. Assim, nós somos imagem e semelhança dele. Então ele colocou o nome dele. Então quando ele está guardando, ele está guardando o nome dele. Que está na gente. Porque quando a gente não funciona, é o nome de Deus que é jogado no lixo. É só você ler no Antigo Testamento. Ele vai dizer assim, não é por vós, é pelo meu nome. É pelo meu nome. É por aquilo que eu sou. É triste, né, a gente ouvir isso e falar assim, poxa, pastor, mas eu pensei, cara. Assim, Deus é algo assim, totalmente superior à nossa condição. Isso aí não adianta a gente ficar pensando assim, não. Que assim, se tiver que morrer 1 milhão de pessoas num colapso, isso vai acontecer. Certo? Vai acontecer. 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 20 milhões. Como milhares de cristãos morreram. Isso vai acontecer. E ele vai continuar sentado no trono dele lá, como sempre ficou. Ok? Então, assim, para entender Deus, você tem que partir desse princípio. Deus é um Deus de princípios de ordem. E isso é muito maior do que pessoas. Pessoas é a parte ínfima das coisas. Gente é gente. Tá difícil de entender o que eu estou falando? Ou dá para vocês absorver isso de forma madura? Okay? O que ele disse então? Vocês querem ter vida? Ele disse, guardem os meus mandamentos. Porque senão vocês vão ter morte. Ele disse, se vocês querem ter vida, foi o que ele disse para Josué, guardem os meus mandamentos, aí vocês terão vida. Eu não tenho como dar vida para vocês sem vocês guardar os meus mandamentos. E a palavra de Deus é maior do que a reputação de Deus. Isso é bíblico. Tá? A palavra dele é maior que a reputação dele. Às vezes ele coloca em jogo a reputação dele para proteger a palavra. Por isso que muita gente desiste de Deus. Deus não gosta de mim. Ele continua seguindo o caminho dele. Ou seja, ele não se preocupa com a reputação dele. Mas ele defende os princípios. Não é verdade? Você pode até não compreender Deus. E ter um conceito errado a respeito de Deus. Ele vai continuar fazendo o que ele tem que fazer. Que não está preocupado com a reputação dele. Eu já falei outra coisa diferente agora, hein? Primeiro eu falei o nome dele. Ele está protegendo o nome dele que está na gente. Mas às vezes você compreende Deus de forma errada. E Deus continua fazendo. Né? Me abandonou. Você pode pensar o que você quiser. Mas ele não abandona. Deus esqueceu. Você pode pensar o que você quiser. É como muitos de nós pensamos. Mas ele continua sendo Deus. Tá? Então vocês precisam de maturidade espiritual para entender o que eu falei. Senão vocês vão sair daqui doido. Né? Senão vocês vão sair daqui assim, pastor. Então Deus é muito maior do que a gente imagina, gente. Isso aí não dá pra gente ficar com essas ideias aí de que Deus, porque não. A coisa mais importante para Deus é isso. Não. A coisa mais importante para Deus é isso. Não. A coisa mais importante para Deus é princípio. É o mais importante para ele. Ele gosta das coisas, ama as coisas. Sim, ele ama. Ele é Deus e amor, mas a coisa mais importante para ele é princípio. Você quer fazer um teste? Você quer fazer um teste para você saber o que é mais importante para Deus? Quebra o princípio dele. Vai lá e quebra a lei dele. Eles não quebraram a lei de Deus? Aqui, quando fizeram um bezerro de ouro, quantos morreram? 3.000. Faz teste. Quebra a lei da física, da termodinâmica. Quebra, você vai ver. Quem é que vai sair quebrado? Entenderam? Então é só você querer saber. Não, Deus gosta muito de mim
e não vai acontecer nada comigo. Não, quebra a lei dele, você vai ver. O que vai acontecer? É simples, né? Não precisa ser ligeiro para poder saber o que eu estou falando, né? Deu para entender que Deus possa abrir a mente de vocês, o Espírito Santo possa ajudar vocês a compreender Deus na dimensão certa. Ok? Então, vamos seguir. Versículo 1. Fez também, está fazendo, né? Os componentes do tabernáculo. O altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado de 3 côvados a sua altura. Não se apeguem nos detalhes, porque esses detalhes aqui eram importantes demais para quem estava fazendo aquela obra. O que a gente tira aqui é princípio. As repetições, como eu disse, que estão sendo feitas aqui, a respeito de coisas que vocês já estudaram, é para traçar a conformidade entre aquilo que Deus falou e aquilo que os homens fizeram. É isso que Deus quer fazer aqui. Eles fizeram conforme eu disse, né? Então o altar de sacrifícios aqui ficava na entrada do tabernáculo. Era o lugar onde os animais eram sacrificados, imolados pelos sacerdotes. Ok? E é uma tipologia da cruz. O altar de sacrifício é a tipologia da cruz. Da mesma forma como os animais ou o cordeiro sendo feito era morto e colocado sobre o altar, certo? E dali, depois de sacrificado, o sumo sacerdote podia atravessar para dentro do tabernáculo. É a mesma coisa. Jesus morreu, o altar é a cruz, e por causa disso nós conseguimos entrar no tabernáculo. Certo? Se o sumo sacerdote não respeitasse esse processo de sacrifício do cordeiro, ele não poderia entrar para dentro do tabernáculo e acessar ou ficar próximo da arca da aliança. Então ninguém vai conseguir se aproximar de Deus sem passar pela cruz. Não adianta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai conseguir acessar a presença de Deus sem passar pela cruz. Então tinha que passar primeiro por esse altar de sacrifício. Entendido? Versículo 2. E fez-lhe as suas pontas dos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Em algumas traduções, a palavra cobre aí se escreve bronze, né? Em algumas traduções, aí hoje nós sabemos a diferença entre bronze e cobre, mas nessa época não havia tecnologia nem conhecimento para separar os metais. Eles olhavam para o cobre, olhavam para o bronze e achavam que era a mesma coisa. Tudo certo? Então por isso que às vezes está escrito bronze, às vezes está escrito cobre, porque para os hebreus era tudo a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa, a mesma coisa. Mas não é, né? Hoje nós podemos separar os dois metais. Tudo bem? Esses dois metais possuem características parecidas, né? Então o revestimento do metal bronze nesse altar de sacrifício, já que esse altar de sacrifício é como se fosse uma churrasqueira com a grelha em cima, o animal era colocado ali em cima e era aceso fogo para oferecer sacrifício para Deus. Ok? E é como se fosse uma churrasqueira, só que ela era toda de madeira. O bronze era o revestimento interno por causa da temperatura. Então você imagina o conhecimento desses caras, né? Um altar de holocausto todo feito de madeira, revestido por dentro de bronze, para aguentar a temperatura e proteger a madeira. Então assim, uma temperatura de madeira queimando, né, uma madeira que estava ali, lógico que para você poder queimar o holocausto, você precisava de madeira para queimar. Então, a queima da madeira é limitada. Existem processos que você consegue fazer fusão através de um fogo mais intenso, né, Napoleão? Então, assim, se você acende fogo na madeira, é um fogo. Né? Agora, se você vem com processos de queima mais forte, com oxigênio junto aí, você acaba com tudo. Não tem nada que fica na frente, nem ouro fica. Não fica ouro, não fica bronze, não fica nada. Mas eles controlavam essa queima desse sacrifício através do revestimento de bronze que estava por dentro desse altar de sacrifício. Tá? Entenderam por que o bronze está ali? Como metal para proteger toda a estrutura do altar. Versículo 3. Fez também todos os utensílios do altar. Aí tem cinzeiros, né, para mexer com cinza, as pás para remover a cinza, as bacias que serviam para carregar a cinza,
e os garfos para manusear a carne, né, manusear os sacrifícios que estavam ali em cima, para organizar os sacrifícios, porque não era simplesmente pegar um animal e cortar o animal e jogar lá em cima, não, tinha que ser organizado, ok? Como Deus gosta de tudo organizado. Então, esses elementos aqui, né, esses utensílios eram para transporte, manipulação do sacrifício que estava ali em cima, remoção de cinzas, tá, ok? Está entendido isso aqui, porque que o versículo 3 fala sobre cinzeiro, pá, bacia, garfo, braseiros. Todos esses pertences feitos de cobre. Entenderam por quê, né? Porque tinha contato com alta temperatura. Sigamos, versículo 4. Fez também para o altar um crivo de cobre. O crivo aqui de cobre é a grelha, igual da churrasqueira, ok? Fez também para o altar um crivo de cobre. Percebe que a característica disso aqui é um documento de registro? Okay? Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede. É o que ele está dizendo, né? A grelha é assim, né? Uma redinha, está explicando, né? Igual da churrasqueira. Embaixo até o meio do altar. Então esse crivo ou essa grelha recebia as ofertas de carne de animais em cima, para queimar. Tá? Era um churrasco para Deus, tá? Não é para eles não. Versículos 5 a 6. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. A gente sabe para que servem as argolas, que serve para carregar esse altar de holocausto. Quando eles saíam de uma região para outra região, eles precisavam carregar. Como era uma coisa sagrada, era necessário que eles não ficassem tocando nessas coisas. Se fosse ouro, muito mais perigoso ainda. Mas aqui a gente tem um material de madeira e cobre, mas tem que ser transportado com argolas, por causa do cuidado, porque são coisas sagradas. Estou repetindo só o que eu já falei, certo? Esses varais cobertos de cobre também, é um tipo de metal que representa níveis de espiritualidade. Vocês lembram disso? A gente tem ouro, a gente tem prata, cobre, bronze, né? Madeira. As diferenças dos materiais significam diferenças espirituais. Quanto mais próximo da arca, o material tem que ser mais nobre. Você viu como que vocês vão conseguir fazer conexão desses elementos? Quanto mais próximo da arca, o material tem que ser mais nobre. Por isso que quanto mais próximo tem que ser de ouro. Quando você vai ficando mais longe da arca que representa a presença e a glória de Deus, eram empregados alguns materiais como cobre e bronze. Tudo bem? Então quando você vê essas coisas assim, você vai na Bíblia, bronze, ouro, cobre, são coisas, são obras espirituais, de níveis diferentes. O ouro são obras feitas no Espírito. Tudo bem? Versículo 7, eu vou entrar numa parte aqui muito importante. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar para com eles levar o altar e fê-lo oco e de tábuas. Está dizendo que o altar de sacrifício é simplesmente uma caixa de madeira revestida por dentro de bronze sem fundo. É isso que está dizendo. Por isso que é oco por dentro. Entenderam isso? Sem fundo. Ela é fixada assim, e ali as coisas que estão sendo queimadas ali, aquela gordura vai cair pelo chão. Então ela não tem fundo, certo? Vamos lá. Vocês entenderam aqui algumas partes desse altar de holocausto que é tão importante, que é a representação da cruz. Aí, só que o altar ele tem um protocolo para ser usado. Esse altar é o seguinte, é o lugar onde se coloca as ofertas de sacrifício. Por isso que altar de holocausto, porque a oferta é queimada. Toda vez que você fala em holocausto, você fala de oferta que vai ser queimada. Tudo bem? Por isso que é uma forma de churrasqueira. Mata seu animal, corta seu animal, o sacerdote mexe com o animal, o sangue nas mãos do sacerdote, para ele sentir o peso do pecado dos homens, aquele asco do sangue. E esse animal depois é colocado as partes dele sobre o altar de sacrifício, e ali é colocado o fogo,
E esse cheiro sobe como um aroma suave para Deus. Certo? É isso. Né? Para a gente poder entender, existe um protocolo para poder lidar com o altar. Levítico 6. Quem quiser acompanhar, abre Levítico 6, que fala sobre o princípio do altar, o protocolo do altar, como que deveria ser esse sacrifício. Que fala sobre cruz, altar de sacrifício, é o lugar onde a gente coloca as coisas que a gente está sacrificando para Deus, para a gente receber o favor de Deus. Então Levítico 6 especifica os detalhes de como tem que ser esse processo. Então vamos lá. No versículo 9, na parte B, vocês vão ver que o altar deveria ter fogo queimando o holocausto a noite toda. Versículo 9, parte B. A noite inteira tinha que ter fogo queimando o holocausto. Está lá aquela carne do animal e está queimando a noite toda. Noite toda, queimando a noite toda. De noite até amanhecer o dia. Ok? Era obrigatório. No versículo 10, o sacerdote deveria juntar todas as cinzas do altar, né, aquele excesso de cinza que tinha dentro do altar, que é lógico, né? É lógico. Você coloca madeira, começa a queimar madeira, vai juntar um monte de cinza. Então o sacerdote deveria juntar essa cinza do altar e colocar de lado, tirar de dentro desse altar. Certo? Por que que a gente tira a cinza de dentro desse lugar? É a mesma coisa. Por que que você tira a cinza de dentro da churrasqueira? Responde aí você. Para que que a gente tira a cinza? Para deixar limpo só? Hã? Porque a cinza atrapalha. Não é isso? A cinza atrapalha. Você tem que tirar a cinza. Não é verdade? A gente tira a cinza. Tem a música, tira a cinza, o fogo pegar. Você tem que tirar a cinza. Todo bom churrasqueiro tem que fazer isso. Como é que você vai ter um fogo intenso, uma queima legal, se tem aquele monte de cinza lá dentro? Fogão de lenha, churrasqueira. Então quem tinha que fazer isso era o sacerdote. Por quê? Porque a ideia do sacerdote é não prejudicar o fogo. Não vão atrapalhar o fogo. Bota a cabeça para funcionar agora aí. Então o sacerdote tem que ter essa preocupação. Deus instruiu o seguinte: olha, se você deixar a cinza lá dentro, não vai ter fogo não, hein? Então você vai ter que tirar a cinza. Porque quando você tira a cinza, o fogo pega melhor. E o sacerdote era responsável por fazer isso. O que é cinza? Quando num processo de queima, é o que fica. É o resto que fica. Porque no processo de queima, vai eliminar gases ali, os gases sobem. E a cinza fica. Não é isso? O que a gente faz para Deus, uma parte sobe, uma parte fica. Vocês acham que toda vez que a gente faz algo para Deus, tudo sobe? Não. Gente que pensa. O que não serve, fica. Então Deus só recebe o que Ele quer. Então a fumaça é o que Deus recebe. E a cinza é o que Deus não recebe. É? Então a gente está fazendo um monte de coisa nessa obra de Deus, não estamos? Mas será que tudo Deus está recebendo? Não. Está queimando fogo. Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo. Tem fogo, né? Mas no meio desse fogo, algumas coisas estão subindo para ele. Mas algumas coisas estão ficando, porque não serve. Por isso que a cinza está ali, porque ela é o resíduo, ou o resultado daquilo que não subiu. Certo? E aquilo que não sobe, se você deixa acumular, atrapalha o fogo. Estamos na mesma linha de raciocínio? E o que acontece às vezes? Gente, nós estamos aqui, tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo aqui na igreja, tem. Mas Deus não está recebendo por quê?
Ou não tem fogo, né? Ah, não tem fogo. Essa igreja não tem fogo, essa igreja não tem fogo, tem fogo. A gente faz tanta coisa, mas não tem fogo. Sem fogo não tem graça, né? Não adianta, você pode ter uma picanha, se não tiver fogo. Igreja sem fogo não vale nada. Altar sem fogo não serve para nada. Mas às vezes não tem fogo porque tem muita cinza. Aquilo que não sobe para Deus, que Deus não quer, fica cheio. Mas vai fazer o churrasco, vai lá dessa altura de cinza lá dentro. Não vai fazer churrasco num lugar desse, não. Mas aí, o que acontece? Que o problema da igreja é que os sacerdotes deixam a cinza acumular. E o sacerdote, ele não remove a cinza. Aí fica acumulando. Coisa que Deus não quer, coisa que não serve para Deus, a igreja fica cheia de coisas que não servem para Deus. Entendeu? Aí você quer botar fogo, não tem fogo. Por que não tem fogo no altar dessa igreja? Porque está cheio de coisa que não serve para Deus. Por que está cheio de coisa que não serve para Deus? Porque o sacerdote não tirou. O sacerdote não tirou. Ele deixou. Ah, deixa aí. Deixa aí. Entendeu a responsabilidade profética de um líder? Tira a cinza, irmão. O que não serve, sai. O que Deus não recebe, nós não queremos aqui dentro. O que incomoda a Deus, a gente não quer. Quanto menos cinza tiver, mais fogo vai ter. Mas quem tem que fazer isso? Sacerdote. Mas como que ele tem que fazer isso? Ele tem que estar vestido de linho. Está aqui no texto, versículo 10. Ele tem que tirar as cinzas do altar e colocar de lado, mas só pode fazer isso vestido totalmente de linho branco. A parte de cima e a parte de baixo, linho branco. Hã? E por que os sacerdotes não conseguem tirar a cinza? Porque não tem roupa branca, irmão. Deus falou assim, negativo. Você não tem autorização para tirar a cinza, não é? Você tem que estar vestido de linho. Você tem que ter vida. Entendeu isso? Vestido de linho branco é santidade. Então só pode remover cinza para produzir fogo se o sacerdote tiver com a roupa branca. Está escrito no versículo 10 aí de Levítico 6 ou não? Confere. O problema é que a elite sacerdotal está com a roupa suja. O problema é que os sacerdotes de hoje não conseguem vestir linho branco. Porque linho branco é símbolo de santidade. Aí acabou o fogo da igreja. Entendeu o que eu falei? E aí no versículo 11, aí do mesmo capítulo de Levítico 6, ele tinha que levar as cinzas para fora do arraial. Não é simplesmente tirar do altar, não. Ele tinha que levar lá para fora. Para fora. E para tirar lá para fora, ele teria acesso lá fora às pessoas. Então ele tinha que tirar aquela roupa branca e botar uma roupa comum. Porque ele não podia sair com a roupa branca dele lá para fora. Tinha que vestir uma roupa comum. Porque aquela roupa branca era específica para o altar. Certo? E aí ele levava aquelas cinzas na mão, que ele teria contato com aquilo tudo e ia levar lá para fora. Quando ele voltasse para dentro, tinha que botar a roupa de novo. Entendeu o que eu falei? Versículo 11. Versículo 12. O sacerdote deveria manter o fogo do altar aceso. Versículo 12 está aí. Levítico 6. Aceso continuamente. Mas para isso, ele tinha que colocar lenha. Não está aí no versículo 12? Ele teria que colocar lenha nesse altar. Não tem aquele lance que a gente fala, você tem que colocar lenha na fogueira. Então, a lenha na fogueira é um incentivo. Então, se nós queremos fogo, o sacerdote tem que botar pilha na gente. Tem que botar lenha na fogueira. Incentivar, motivar as pessoas a terem fogo. Quem coloca lenha na fogueira
é sacerdote. Para que haja fogo. Então nós que estamos na linha de frente aqui, ó, liderança, que é a classe sacerdotal de liderança, né? Se a gente quer fogo, nós temos que botar lenha na fogueira. Não adianta a gente ficar chorando, não. Ah, porque os irmãos não têm fogo. Ah, porque os irmãos... Não, ué. Tudo começa aqui em cima, cara. Coloca a lenha que a gente vai pegar. Incentiva a gente, motiva a gente, chama a gente para oração, que a gente vai. Entendeu? A responsabilidade do sacerdote, que aqui tinha um monte, né? Colocar a lenha na fogueira para que haja fogo. Então somos nós que pregamos e estamos dando palavras para as pessoas entenderem o que é isso. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou colocando lenha na fogueira. Agora, se vocês quiserem fogo, esse é o problema de vocês. Eu estou fazendo a minha parte. Certo? Se não tiver fogo, mesmo tendo a lenha, aí não é problema mais do sacerdote. Por isso que a gente precisa saber das coisas. O versículo 12, parte B, o sacerdote deveria manter a oferta oferecida para Deus sobre o altar na mais perfeita ordem. Por isso que tinha os garfos ali, que ele pegava toda aquela carne que era oferecida e organizava ela direitinho, assim, em cima do altar. Porque Deus, Ele gosta da ordem. Não está preocupado com a carne, não está preocupado com nada, ele está preocupado de como que as coisas são feitas. Por isso que o sacerdote tinha que colocar as coisas em ordem. Então o princípio de ordem também tem que sair da parte da liderança que organiza as coisas. Quando você vem desorganizado, o sacerdote diz, não, assim não. Assim não. Melhor isso aí. Ah não, pode fazer de qualquer jeito para Deus. Não, qualquer jeito para Deus não. Quem tem que determinar os limites da ordem é o sacerdote. Então não adianta você chorar não, tá? Vamos seguir. Versículo 8. Todo mundo entendeu o que eu falei? Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir a porta da tenda da congregação. Eu vou explicar para você. Essa pia de cobre era onde o sacerdote lavava as mãos para tirar o sangue da manipulação do animal. Ele lavava as mãos ali, né? Então a gente precisa entender o princípio seguinte. Tá ligado aí? Versículo 8, a gente voltou pro Êxodo. Essa pia com água para lavar as mãos, também é uma representação de Cristo. Ok? Temos que entender o seguinte: o que lava os pecados é a água. Ok? O que lava os pecados é a água. Por isso que tinha água na bacia aqui, que vocês estão vendo de cobre, e o sacerdote lavava as mãos ali. É a água que lava os pecados, não é a Bíblia. Entendeu ou não entendeu? Pastor, mas a Bíblia não diz que, ou o próprio Jesus ensinou, disse, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra nos leva ao agente de limpeza, mas ela não limpa. Tem muita gente que tem a palavra nas mãos, mas continua sujo. Tem muita gente que ouve a Bíblia, mas continua sujo. Tem gente que tem Bíblia em casa, mas continua sujo. Tem gente que estuda teologia, mas continua sujo. O fato de você ter a palavra não significa que você vai estar limpo. Ok? Aí eu não entendi, pastor, você tem que explicar melhor. A palavra é o espelho. Ela só mostra o pecado. O espelho mostra o pecado. Você vai na frente do espelho para quê? Para ver se você está bem. Não é isso? Não é para isso que serve o espelho? Você olha para o espelho. Eu estou com uma mancha aqui, né? O espelho só diz que você não está bem. Está com o rosto sujo, está com o cabelo bagunçado. O espelho só faz isso. A Bíblia, ela só indica o pecado. Mas quem lava o pecado é Cristo. Entendeu ou não entendeu? Aí eu gosto muito de fazer aquele a gente fazia isso muito, né? Em retiro, a gente pegava o espelho,
sujava a cara do camarada tudo de pasta de dente, fazia ele andar no meio de todo mundo assim, com a cara toda suja de pasta de dente. Já é uma dinâmica, né? Às vezes você está conversando com o cara, irmão, tudo bem, você está com a mão toda suja, você passa na cara do cara, o cara não sente. Ele não viu, ele não sentiu, você passou assim, ele está igual um besta no meio de todo mundo. É igual você colar uma coisa nas costas do cara, né? Aí fica lá, andando, quem é que vocês estão rindo aí? O cara não sabe que ele está com o rosto sujo, né? É igual você está com feijão no dente, né? Todo mundo está vendo, ninguém está... Todo mundo morrer de rir da sua casa, é um bestão com a boca aberta. Aí a galera está todo mundo assim. Enquanto ninguém falar, você não vai saber não, meu irmão. Então isso, a gente fazia muito essa dinâmica de sujar o rosto da pessoa sem a pessoa saber. E a pessoa ficava andando lá no retiro. E a galera caindo na gargalhada. É a mesma coisa, o pecado é assim. Às vezes tem coisas que você não está vendo, mas todo mundo está vendo. Todo mundo está sabendo da sua vida. Você está no ponto cego, né? E aí a pessoa andava para lá, andava para cá, andava para lá, andava para cá, e todo mundo rindo, ninguém falava nada, né? Aí quando ia para cima do altar, a gente pegava o espelho e mostrava para a pessoa, que isso, estou andando o dia inteiro para esse negócio, não sabia. Falei, Aí a pessoa pegava o espelho e tentava limpar o rosto. Aí esfregava o espelho na cara assim, ó. Que é o símbolo da Bíblia, o espelho é a Bíblia. Então esfregava o espelho na cara, ficava pior, não adianta. A Bíblia não limpa, certo? A Bíblia não lava, entendeu o que eu estou falando? É como se você esfregasse o espelho na cara. Ela só indica o pecado. E você tem que ir a Cristo. Aí ia na bacia de água, que Cristo que é a água, aí lavava o rosto. Agora eu estou limpo. Agora olha no espelho. Agora eu estou limpo. Tem uma sujeira. Aí ele ia para a água de novo, lavava de novo, aí olhava no espelho. Então a Bíblia é uma coisa que nos mostra o pecado. Ok? A água é Cristo que nos purifica do pecado. Quem tem dúvida no que eu falei? Quem tem dúvida? Entendeu o que eu falei? Porque senão daqui a pouco as pessoas vão dizer, o pastor falou que a Bíblia não limpa a gente do pecado. Não limpa mesmo. Não limpa mesmo, ela só mostra. Se você não for a Cristo, você vai continuar sujo. Você pode pregar aqui 20, 30 vezes. E o cara vai dizer, eu estou em pecado. Se você não for a Cristo, você não vai ser limpo nunca. Quem tem poder para limpar é Cristo. Sigamos, então, a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres. Esses espelhos das mulheres, o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte, está dizendo o seguinte, a pia de cobre recebeu um polimento tão bom que ficou igual os espelhos que as mulheres usam. Porque nessa época não tinha vidro. O espelho era bronze, ou cobre. Polia, ela se olhava lá no cobre ou no espelho. Entendeu? Por isso que ele está dizendo que essa pia tinha que ser tão polida, que tinha que ser como um espelho. Você tinha que ver a sua cara lá. Certo? Por quê? Que ela tinha que ser tão polida, tão bonita assim? Porque representava a obra de Cristo. É por isso que ela era tão brilhante. Entendeu o que eu falei? Está falando só sobre o polimento, a limpeza dela. Versículo 9. Fez também o pátio do lado meridional, as cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. Então esse pátio era também chamado de átrio exterior. É como se fosse uma varanda, né? Lá fora, por exemplo, essa área externa nossa aqui é o átrio do templo. E tudo era feito de linho fino torcido. É chamado de átrio, parte exterior, o linho torcido era o linho dobrado para garantir melhor espessura. Colocava um linho em cima do outro e fazia espessura grossa. É isso que está falando. Está falando como que foi construído o pátio de fora. Versículo 10. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre e os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. Então esse linho dobrado era pesado e para ele ficar fixado precisava de colunas, com colchetes, com ganchos para segurar. Entende o que eu estou falando? Então tinham 20 colunas. Os colchetes eram ganchos e serviram também esses ganchos, né, para pendurar as carcaças dos animais que eram sacrificados. Ok? Sacrificou, sobrou aquele osso lá, separou a carne e pendurava lá. Tem princípios aqui dentro. Vamos seguir.
também serviam para pendurar as vestes sacerdotais e outras coisas usadas no serviço. Então tudo tem um sentido. Versículo 11, do lado norte, cortinas de 100 côvados, essa é uma unidade de medida, né, da época. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Então os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Nota-se que esse lado norte do pátio deveria ser semelhante ao lado sul em todos os seus aspectos. Isso significa, essas são informações para a obra do construtor, do cara que está construindo. Tem que ser a mesma medida de um lado e do outro. Pastor, mas isso não é importante para mim, porque esse é um documento para as pessoas especialistas construírem. Então a gente tira algumas informações para a gente, mas esse documento foi específico para a época, certo? Versículo 12 a 16. Do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. Eu vou até o versículo 16, tá? Falando sobre cortinas. As suas colunas 10, as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino tecido. Ah, pastor, é muita informação para minha cabeça, tal. Então assim, você imagina você estudar isso aqui, porque se está aqui é porque a gente tem que saber, né? E se a gente não tiver um pouquinho de dinamismo para poder falar sobre isso aqui vira um caos, né? Um caos, não entende nada, mas a gente tem que ter uma visão de que nós estamos diante de um documento, tá, que servia para os construtores do tabernáculo e que trazem informações de ordem para a gente. Que Deus é um Deus específico, que Deus é um Deus que valoriza as pequenas coisas, as medidas. Ah, pastor, mas 1 milímetro para Deus não tem problema. Claro que tem problema. 1 milímetro para ele tem problema, ele deu medida aqui. Centímetro para Deus tem problema. A gente faz de qualquer jeito. Ah, vou tocar aqui uma música e vou errar a nota, Deus recebe. Gente, tira isso da cabeça de vocês, por favor, definitivamente. Tira isso da cabeça de vocês. Porque quando você faz uma música, toca uma música bem tocada, significa que ali tem esforço empregado. Ninguém toca uma boa música sem esforço empregado. Para Deus o importante é o sacrifício. O cara que toca uma música de qualquer jeito, o cara tem 10 anos na igreja, está tocando errado até hoje. Esse cara não se sacrifica, esse cara não fica acordado treinando. Então Deus está olhando para o sacrifício, não simplesmente para a nota. Mas é uma nota, não interessa, para Deus uma nota é importante, porque Deus é um Deus específico, aqui, dos pequenos detalhes. Vocês precisam ser fiéis no pouco, para que eu possa colocar vocês no muito. Certo? Ah, pastor, mas o culto começa às 7h30, pastor, eu cheguei 7h42, qual o problema? Para mim nada, para Deus tudo. Para Deus tudo. Eu não estou nem aí para você, eu estou aqui, estou adorando a Deus. Estou cobrindo os meus segundos diante de Deus. Porque você está dizendo um monte de coisa através do horário, gente. Raciocina como gente normal. O horário está dizendo um monte de coisa para a gente. Diz um monte de coisa. Ah, pastor, eu cheguei aqui de vez em quando. Ah, tudo bem, aconteceu imprevisto. Pastor, tinha um trânsito aqui. Ah, aconteceu imprevisto, pastor, porque meu filho estava doente. Até Deus sabe disso. Mas quando esse negócio virou uma rotina, isso está indicando o nosso caráter. Isso está dizendo que a gente não respeita aquilo que nós estamos fazendo. Isso está dizendo que a gente não respeita as pessoas. Isso está dizendo que Deus não é uma prioridade. Isso está dizendo que a gente não tem temor. Chega tarde diante de um juiz. Você marca consulta no médico, sabe quanto tempo que ele deixa a gente esperando? 30, 40, 1 hora. Você marcou a consulta 8 horas. Ele vai te atender quase 9. Ou vocês têm dúvida? O dia que vocês tiverem um médico que atende vocês na hora que ele marcou, vocês pegam esse cara e canonizam ele. Bate uma foto dele e coloca na sua casa. Que eu nunca vi na minha vida. Mas tudo bem. Talvez eu esteja exagerando. E você tenha visto esse cara.
Se ele marcou a consulta às 8 horas, ele se dá o direito de atender você às 8h40. Mas se você chegar às 8h20, a secretária vai dizer, você tem 8 horas, hein? Aí você vai dizer assim, não, mas eu estou acostumado, o médico sempre atrás. Não, é consulta 8 horas, tá? Eles não aceitam. Eles não aceitam a gente chegar às 8h05, 8h10. Não é verdade? Ou é só eu? Ah, bom. Vocês vivem no mundo. Fica chamando a atenção da gente, mas seu horário até eu sei, mas o médico não atrasa sempre. Eu não me preocupei com isso. Ele falou, mas você tem que ir. Tudo bem. Aí a gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala de relógio, a gente fala de caráter. A gente fala de caráter. Preocupação. Poxa, fulano está me esperando, né? Não gosto de deixar a pessoa esperando. Puxa vida. Porque eu não gosto também de esperar. Não gosto de deixar as pessoas esperando. Questão de organização. Se eu tenho um culto que começa às 19h30, se eu me conheço, eu tenho que começar a me programar cedo. Lógico. Você não se conhece, não? Não. Você tem que se conhecer. Domingo, por exemplo, é um dia que eu preparo mensagem. Como meu filho vem para cá para voltar, eu preciso, às vezes, dar uma atenção para ele. Eu falo, como é que eu vou preparar a mensagem? Então eu tive que preparar ontem. Porque eu sabia que esse dia de hoje não era garantido para mim. É um dia de eleição. Eu não posso correr o risco de comprometer um culto à noite por causa da minha imprudência. Então eu fico acordado até de madrugada, preparando para garantir o dia de hoje, que hoje é um dia muito tenso. Questão de organização, administração de tempo. Você não se conhece, então você começa a se arrumar cedo. Estou dando uma dica, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas influenciam a sua relação com Deus. É isso que eu quero dizer. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Misericórdia. Às vezes nós não somos postos em coisas grandes porque nós não sabemos lidar com as coisas pequenas. Depois não reclama, tá? Você está 30 anos na igreja e que sua vida é uma ameba. Reclama depois. Mas a minha vida não dá certo, pastor. Minha vida é uma luta, uma dificuldade. Eu acho que você tem que ficar mais esperto, eu acho, um pouquinho só. Porque para Deus as coisas são importantes. Como é que Deus vai se preocupar com tantos detalhes aqui? Para que tantos detalhes? Para que um documento de tantos anos com tantos detalhes? Por que isso? Se ele diz que a palavra dele é a verdade dele. Porque ele está falando para a gente sobre princípios. Então a gente precisa melhorar muito, né? Está dizendo aqui que as cortinas usadas no tabernáculo eram de linho fino, branco, como símbolo da pureza. Serviu de proteção no sentido de separar os pecadores que estavam do lado de fora da consumidora presença de Deus. Por isso que a arca era guardada dentro de um tabernáculo feito de linho fino. Versículo 17, as bases das colunas eram de cobre. As bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Viram a mudança aqui de metal? E o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. Essas colunas eram postes de madeira que corriam ao longo do topo, aos quais eram presos os ganchos para as cortinas. As cortinas só poderiam ficar de pé com essas colunas. Versículo 18. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador. Aí nós temos aqui as cores que indicam Cristo: azul celeste, de púrpura, de carmesim, de linho fino tecido. E o comprimento era de 20 côvados de altura, na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. Então essa cortina ficava na entrada do pátio, como se a gente tivesse aqui, ó, e aquele portão principal lá fosse a primeira cortina, certo? Ficava na entrada do pátio, era uma cortina grande de linho fino trançado, de fios de lã azul celeste, púrpura
e carmesim. Nós temos 4 cores: o branco, o azul, o roxo e o vermelho. Certo? Lembrou de Cristo aqui? Azul celeste, Cristo é celestial. A segunda cor que aparece aqui é a púrpura, que é o roxo, que é o Jesus real, é a cor da realeza. E o carmesim, que é o Jesus humano, que é o sangue. E o branco, que é o Jesus santo. A gente já estudou sobre isso. Versículos 19 e 20. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. Todas as estacas do tabernáculo, do pátio ao redor, eram de cobre. Para cada metal, um valor espiritual específico de acordo com o significado de cada peça. Por isso que tem metais diferentes. Quanto mais longe da arca, menor o valor do metal. Se estivesse próximo da arca, teria que ser de ouro, que é o metal mais nobre aqui. No versículo 21 diz que esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Se a gente for pegar a tradução da King James, a tradução desse texto é a seguinte: eis a prestação de contas. Viu? É um documento. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, na tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés, pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então o próprio versículo está afirmando que se trata de um documento, por isso que é específico, não é isso? Você pega lá uma escritura ou uma ata, não é assim? Quando você pega um documento, tem tanta coisa, às vezes você pega um processo lá, você fala, o que é esse monte de coisas, né? Tem processos que tem quantas páginas? Depende, né? 2.000 páginas, porque é o aspecto legal da coisa. Se nós estamos lidando com Deus, que é um juiz justo, nós precisamos de um aspecto legal. Não tem que ser difícil de entender essas coisas. Deus não chuta não, gente. Esse negócio de chutar número, Deus especifica as coisas, porque a vida é um tribunal. Deus é um juiz, o diabo é o acusador, Jesus é o nosso advogado. Está na Bíblia isso. Por isso que precisamos estar diante de um documento, para que Satanás não entre pelas brechas, porque a lei não tem brecha. Essa aqui não tem não. Ele é o justo juiz. Então, nós vimos aqui que este é um documento com muitas especificações técnicas, e o registro das informações foi um trabalho profissional, porque está sob a autoridade do tal do Itamar, filho do Arão, sacerdote. Até o registro e as especificações, tinha um cara que tinha a responsabilidade de fazer isso. Versículo 22, fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Está dizendo que aquilo que foi posto nas mãos de Bezalel, ele fez da forma como Deus mandou. Está falando sobre a integridade desse homem que está fazendo a obra de Deus, ou que fez a obra de Deus. O zelo de Bezalel no cumprimento da obra do Senhor. Versículo 23, e com ele Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. Então o currículo aqui do auxiliar de Bezalel, era um cara também com uma patente muito alta aqui, né? Auxiliar de Bezalel, né? Para a construção do tabernáculo, porque a obra de Deus, nós precisamos de uma obra de qualidade, fazer as coisas bem feitas, e precisamos nos tornar especialistas naquilo que a gente vai fazer. Temos que saber pregar, temos que saber tocar, temos que saber evangelizar, temos que saber cuidar. É isso. Não dá para fazer de qualquer jeito. Ah, todo mundo é líder. Não é todo mundo que é líder não. Quem disse isso para você? Não é assim? Todo mundo é líder. Não, todo mundo não é líder não. Tem gente que foi chamado para ser líder. Tem gente que foi chamado para ser pastor, outros foi chamado para ser evangelista, outros foram chamados para ser profetas. Não é todo mundo que pode assumir posição de liderança. Quem te disse isso? É uma ideia legal, né? Interessante, porque a gente fala assim, eu tenho um potencial aqui dentro. Não, tem gente que foi chamado para coisas específicas.
Gente foi chamada para servir. Outros foram chamados para ficar atrás de uma mesa, outros foram chamados para ir colocar a mão na massa. E a gente tem que respeitar isso, senão a igreja não seria um corpo. Senão daqui a pouco todo mundo está mandando todo mundo, né? Ué, que história é essa? Ah, pastor, mas então tenta. É por isso que acontece muitas coisas. Você acha que todo mundo tem que ser líder, aí você bota o cara lá e você fala, pelo amor de Deus, gente, o cara está pior que eu. Vocês nunca passaram por isso? De frequentar uma célula onde o cara que é líder da célula é pior que você? Ué, autoridade se faz debaixo de autoridade. E a gente lidera a partir de uma posição de exemplo. Para você ser liderado, você tem que admirar quem está em cima, irmão. Senão você não segue o mentor, não é? Que história é essa? O cara está pior que eu. Ô pastor, o meu líder de célula bebe cachaça. Eu falei, é mesmo? Não ora, briga com a mulher. É porque todo mundo é líder, né? Aí você fica tentando forçar uma coisa que o cara não é. Dá autoridade para o cara que não foi chamado para isso, você mata ele. É igual acontece com muitos pastores que não têm chamado. O cara fala, pelo amor de Deus, depois que eu fui ordenado, minha vida acabou. Eles falam. Porque Deus só supre quem Ele chama. Quem não supriu aqui o Bezalel? Hoje a gente tem que voltar nesse estudo. Deus só supre quem Ele chama. Se você não está se sentindo suprido, porque você não foi chamado. Entrega o seu cargo, só isso. Fala, não consigo. Deus só tem compromisso com quem Ele estabelece, gente. Ué? Ah, mas eu estou me sentindo assim, incapaz. É porque você está sozinho. Então, se você está incapaz, você está sozinho. Você está fazendo um trem que você não foi chamado para fazer. Aí você está no lugar errado. Então, quem escolhe o nosso ofício é o Espírito Santo. A gente só discerne. Quem escolhe, porque o Espírito distribui do jeito que Ele quer. Quem escolhe o que você vai ser é o Espírito Santo. Você não escolhe o que você vai ser, não é? Ah, pastor, eu queria ser um cara que tivesse aí numa posição aí de profeta. Estou orando para isso. Ah, pode orar para o resto da sua vida. Deus vai levantar às vezes um profeta que nem queria ser. O cara está lá num canto lá, né, tomando conta dos boi. Está na Bíblia, é isso? Aí o cara... aí teve que matar os boi, quebrar lá o aparelho dos boi, trabalhar na roça para ser profeta. Eu falo, pelo amor de Deus, eu estava capinando de boa aqui, o senhor quer? Tem certeza que o senhor me quer? Não dá isso na Bíblia? O Jeremias fala, eu não posso ter um menino. Como assim, Senhor? O Gideão, eu sou a família mais simples que tem aqui, não tem outra família, o senhor escolheu, não, alguém? Assim nascem os profetas. Né? Essa turma que fica assim, não, eu quero ser profeta. Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Vai ficar lá, né? Às vezes vai lá para cima, aperta o pastor, profeta da igreja. Não vai ser nunca. Porque Deus chama, Deus capacita. A gente precisa entender isso como igreja. A gente tem que orar para que Deus nos mostre o que nós temos que ser. Talvez você vai ser feliz fazendo uma coisa simples. Talvez você está triste sendo um pastor e vai ser feliz sendo um diácono. É questão de maturidade, né? Deixa eu quieto aqui. Se eu pudesse escolher, eu queria estar sentado no banco de uma igreja. Queria mesmo, de domingo na igreja, coisa mais linda, né? Pegar minha família, encostar o carro no estacionamento, botar a Bíblia assim debaixo do braço. Eu ia vir todo bonitinho assim, sentava. Dízimo, eu dou 11%, sem problema. 12%, 15%, 20%, eu dou 20% também. Débito na conta direto, pastor, tá bom? 20%. Aí eu sento, glorifico a Deus, todo mundo fica feliz, cumprimento meus irmãos, Pai do Senhor, meus irmãos. Tchau, não tem nada com esse sistema. Não estou nem aí se a tinta não tem tinta para pintar aqui, se tem que pagar água, se tem que pagar energia, se tem que pagar funcionário, se tem que se preocupar com o irmão que está falando mal da igreja. Não tem problema com isso. Eu quero ir para casa e ser salvo. Ok? É a melhor coisa. Vocês acham que não? Então, tem gente que está numa posição tão confortável, não quer saber nem o que está acontecendo, como é que essa igreja vive, como é que essa igreja funciona, como é que ela paga as contas. Não sabe, não quer saber. Não quer saber. Mas eu sou cristão, Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor. Domingo acabou o culto.
Tchau, bye. Estamos todos salvos. Que maravilha, que vida maravilhosa é essa? Que vida maravilhosa é essa? Você não tem um celular de WhatsApp o dia inteiro. Blá, blá, blá. Pastor, eu como que é hoje? Pastor, quantos litros de gasolina eu boto no meu carro? Pastor, eu vou para Vitória, eu vou para Baixo Guandu. Pastor, o meu carro eu boto peça original ou peça não original. Pastor, como é que eu faço? Meu marido não me beija, como é que eu faço para conseguir o beijo dele? É o dia inteiro. Vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção, não, o que é. O dia inteiro. O dia inteiro. Às vezes de noite, 11h30 da noite, você olha assim e fala, não. É porque pastor não tem vida, né? Pastor não tem mulher, pastor não tem filho, pastor não tem dívida, pastor não bebe água, pastor não toma banho. É por isso. Pastor é uma coisa maravilhosa, né? É muito bom ser pastor, vocês não têm noção. Além dos nossos pecados, pessoal, a gente tem que preocupar com o pecado dos outros. Que coisa maravilhosa, né? Então, assim, quem está nessa posição, gente, pelo amor de Deus, continua orando por eles. Ore pelas pessoas que querem exercer autoridade. Gente que está em posição de autoridade, pelo amor de Deus. Tá certo? E você está no seu cantinho, fique quietinho. Você vai para o céu tranquilo. Mas não vai tentar passar na frente para ser uma coisa que você não foi chamado para ser. Em nome de Jesus. Isso aqui não é questão de promoção, gente. É um chamado para o sofrimento. Vocês não têm noção do que é isso. Você não dorme. Eu estou dormindo, sabe como? Eu vejo o vulto na minha frente, assim. Eu vejo cara de gente. Aí eu tento fazer, o que é isso aqui? Aparece, essa semana eu estou orando, eu estou dormindo, sabe como aparece a cara de um cara assim, eu olho para o outro lado, um vulto na janela, eu falei, gente, estou ficando doido já, não tem condição de um troço desse. Você atende uma pessoa com problema espiritual aqui na igreja, você fica perto da pessoa, você dá calafrio de tanto troço ruim que às vezes você atende pessoas com problema. Aí você começa a sonhar aquele trem, uma perturbação espiritual. Você sente pressão no pescoço. É uma loucura. Doideira. Então, se o camarada tem chamado aí, ora por ele aí, abençoa a vida dele. Fala, pelo amor de Deus, cara, fica na sua posição que eu vou estar orando por você. Porque essa posição só funciona quando a gente é chamado, porque senão a gente morre. Eu estou quase terminando. Versículo 24, algumas informações importantes. Todo o ouro gasto na obra, agora Napoleão vai ao delírio, né? Em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. O registro do peso de todo o ouro empregado na obra do tabernáculo foi de 1 tonelada. 1000 quilos de ouro gasto para construir o tabernáculo. Estou falando só do ouro, hein? Não estou falando do linho caro, não estou falando nada, não falei da prata ainda não, nem do cobre. Então nós temos, no valor de hoje, o ouro deve estar 280 mais ou menos, eu vi a escala com o preço, 280 milhões de reais só de ouro gasto. R$280 milhões só de ouro. Aí sabe o que é? A gente tem que saber o valor das coisas que a gente faz para Deus. A gente não tem noção. O valor que existe no que você está fazendo. A gente, mas o irmão aqui, ele faz o cafezinho na igreja. Rapaz, o cara que faz o cafezinho na igreja, essa obra, ela é muito mais cara do que qualquer obra feita lá fora. O cara está fazendo um prédio lá de não sei quantos andares. Que obra, cara. Você que pensa. Quando você faz uma obra para Deus, ela tem um valor agregado que você não tem noção. Você não tem noção. No mundo de Deus, no reino de Deus, quem amassa ali, quem faz a comida na igreja. Ah, meu Deus do céu, amado. É isso que o texto está dizendo para a gente aqui. Eu não sabia, pastor. Você não sabia, não? Você não sabia? Pois é. No valor de hoje, 280 milhões só de ouro. Gasto num tabernáculo. Não tinha nem o tamanho dessa igreja aqui. É Deus, né? Versículo 25. A prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. O registro do peso da prata empregada na obra do tabernáculo foi de
3,5 toneladas, 3.500 quilos de prata. 40 milhões e 180 mil reais. Então nós já temos aqui na despesa do tabernáculo 320 milhões e 180 mil reais gastos no tabernáculo. Rapaz, nem na sua vida toda você fez esse ouro. Rapaz, você pensou fazer não é o templo não, hein? Isso é um tabernáculo, é uma tenda de 320 milhões de reais. Você está maluco? É para vocês verem como que o povo valorizava as coisas de Deus. O valor empregado nas coisas de Deus. Da onde saiu esse ouro? Do povo. Pois é. Então vocês acham qual o valor que está agregado nisso aqui? Ah, pastor, um hospital vale mais. Vale muito o hospital. O hospital vale muito. Mas uma igreja trabalhando debaixo dos princípios de Deus, meu amigo, você muda o mundo, né? Precisamos rever nossos conceitos. Eu acho que você tinha que dar pelo menos 10 quilos de ouro para construir a igreja. Eu penso. Você que gosta de mexer com ouro. Então nós temos 320 milhões e 180 mil reais gastos no tabernáculo. No versículo 26, uma beca por cabeça, isso é meio ciclo conforme o ciclo do santuário de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Vou explicar. Cada homem de 20 anos de idade para cima deveria levar 6 gramas de prata. Tinha que entregar no santuário para a construção. Havia ali 603.550 homens nessa faixa etária, acima de 20 anos. Aí fora mulher e criança, né? E os homens mais novos. Então, o custo de prata para cada homem seria de R$ 19,68 nos dias de hoje. Cada homem levaria aí quase R$ 20 só de prata para a construção. 603 mil homens. Pois é, a gente pensa que... Aí que eu te falo, se a gente junta tudo, um pouquinho de cada um, a gente faz uma obra grande para Deus. Que às vezes a gente fica, não, pastor, porque eu ganho um salário mínimo. Gente, esses caras entregaram R$19,68. O salário mínimo, o poder não está na quantidade, o poder está na fidelidade. Né? Não adianta. Ah, mas... É isso aí, cara. Eu prefiro muito mais que uma igreja tenha pessoas fiéis que ganham pouco dinheiro do que pessoas que ganham muito dinheiro e são infiéis. Porque Deus não enxerga dinheiro. Deus enxerga princípios. Então, por isso que eu falo, gente, sejam fiéis. A gente consegue o que a gente quiser. É só ser fiel. Ah, mas meu dízimo, pastor, é 120. Cara, não se preocupa com isso. É muito mais poderoso do que um cara que dá 5 mil, 10 mil de vez em quando e não tem compromisso com a fidelidade. O poder está nisso, até nas coisas que a gente vive. Não importa, Deus não está preocupado com, porque meu dízimo não interessa se você dá 5 mil de dízimo, se você dá 120 de dízimo. O negócio é o princípio da fidelidade. A obra de Deus se faz com fidelidade, não se faz com dinheiro. Tudo que nós fizemos aqui na igreja foi fruto de milagre. Se a gente fizer conta, a gente não faz. Não faz. Só para a gente começar aquele retiro que a gente fez lá, que não tinha nada ali embaixo. Não tinha nada ali embaixo, nos quartos do retiro lá. Você lembra, né, Fábio? Não tinha nada. A gente foi resolver fazer banheiro, aquela coisa toda. Eu fui falar com o Guto, falei, Guto, a gente deve ter gastado mais de 100 mil. Ele falou, mais de 200. Da onde saiu esse dinheiro? Da onde sai esse dinheiro? Você começa a falar, mas gente, mas... Você olha o saldo da igreja, entra aqui, entra ali, entra aqui, entra ali, aí vai pagando as contas. Daqui a pouco deu 200 mil. Você fala, como isso? Às vezes Deus manda uns caras aqui assim do nada. O cara chega aqui,
Ah, pastor, eu senti de Deus, vou. Uma loucura. Então nós não precisamos, nós precisamos de princípios, nós precisamos de fidelidade. É assim que a gente constrói as coisas. Os nossos sonhos são muito, muito grandes. A gente precisa de milagre. Se a gente for falar de dinheiro, a gente não faz. O cara às vezes fala assim, vou dar 10 mil. O que é 10 mil para as obras nossas? 10 mil na nossa igreja, a gente bota um pouco de piso num canto assim, ó. Você entendeu como é que é o negócio? Olha o canal de 10 mil. Cara, nós precisamos de milagres para fazer o que a gente precisa fazer. Precisamos de um Deus que move de forma sobrenatural. O que aconteceu com Davi quando ele quis contar os soldados? Não adianta você contar soldado, bicho. Ele achava que ele estava ganhando a guerra porque ele tinha quantidade de soldados. Deus falou, não faz isso. Um grande pecado de Davi. Você recebe um salário aí, que não é muito grande, mas você vai lá e compra, faz compra. Eu vejo uns caras, bicho, que tem um carrinho deles, eles andam com um carrinho deles, tem uma motinha para andar, tem a sua casinha própria, a família vive com dignidade, os meninos tudo vestido direitinho. Eu falo, isso é um milagre, cara. E não ganha muito dinheiro, aí tem uns fanfarrão aí cheio da grana, que só vive morrendo, dentro de igreja, não tem dinheiro para nada. Como? E o cara tá lá tranquilo, né? Tá passando lá com o carrinho dele, né? 2002, e tá lá tranquilo, rindo à toa. Vai pra onde, meu filho? Vou pro shopping. Tô devendo ninguém, pastor, tô de boas. Aí o outro tá lá ganhando milionário, tá doido, com depressão, tomando remédio. Que eu tô com a dívida aqui, não sei. Loucura. Assim, a gente precisa de paz, né? Gente que pensa que é dinheiro. Por isso que eu falo com você, gente, prioriza Deus. O dinheiro virá. Prioriza Deus, o dinheiro virá. Agora prioriza as coisas e você não terá o dinheiro. Você vai ficar correndo atrás dele o resto da vida. Eu trabalho e não vejo dinheiro. Você não prioriza Deus. Sacrifica as coisas. Prioriza Deus. É que eu falo muito com esse... Esse é um cara aqui que era motorista, ele tinha vários carros de Uber. Pastor, eu tenho que me organizar, que eu preciso estar na igreja. Eu falei, que empresário é você que não consegue tirar 2 horinhas para estar num culto? Você é dono dos Uber, cara. Não, vou fazer. Dane-se, cara, desliga o aplicativo, eu vou servir a Deus. Ué? Você acha que Deus vai deixar você morrer de fome? Quando você está dedicando 2 horas para ele num culto? Eu não posso ir no culto. Dane-se o dinheiro. Não sou escravo de dinheiro, pai. O dinheiro tem que vir atrás de mim, rapaz. Como assim? Aí ficou um tempo vindo da igreja, acabou, parou também. Eu não consigo. Não consegue mesmo, né? Não consegue, né? Tá bom, então. Você precisa estudar a Bíblia um pouquinho mais. Primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. Tem gente que na igreja você tem que falar, vai trabalhar, irmão, porque... Não, pastor. Não. Hoje eu vou servir. Não é isso? Não é verdade? Não era, pô? Está faltando serviço? Toda vez que o Napoleão sai da loja dele, teoricamente ele perde dinheiro. Por quê? Porque é ele que fabrica. Ele para a produção do que ele tem que fazer. Nunca deixou a obra de Deus por causa dessas coisas. E eu falo, rapaz, vai lá. Não. E tem serviço saindo até pelo ladrão, né? E olha que está mexendo com a coisa supérflua, hein? Aí que está o segredo. Não é uma necessidade. Ouro não é necessidade. Necessidade é comida. Necessidade é remédio. Você ter serviço numa área supérflua, só Deus, meu amigo. Versículo 27. Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Esses 3.500 quilos de prata foram usados para fundir as bases do santuário e do véu. Só para fazer as bases. Foram 100 bases construídas, sendo 35 quilos usados em cada base. Prata, né? Prata, que tem um significado de
Quem lembra? Redenção. Porque Jesus foi vendido por prata. José foi vendido por prata. E através desse valor nós recebemos da redenção. Por isso que a prata está nas bases. Versículo 28, 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu seus capitéis e os cingiu de molduras. 20 quilos e 300 gramas de prata foram usados para fazer os ganchos, os ganchinhos para os postes erguidos em forma de coluna. Então 20 quilos de prata só para fazer ganchinho. Legal, né? Versículo 29, e o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. 2,5 toneladas de bronze, ou cobre, né? Foram usados no tabernáculo. 2.500 quilos, seria hoje R$87.500. O custo do tabernáculo até agora é de 320.175.000 reais. Está custando até agora. Se for somar tudo que foi colocado lá dentro, vai ser uma doideira, né? Seria, eu acho que o templo de Salomão disse que custou mais de 500 milhões. É muito dinheiro. Versículo 30 e 31. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, o crivo de cobre, todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. A gente fechou aqui com essas 2,5 toneladas de cobre, que é o bronze aqui, né? Foram feitas as bases da entrada do tabernáculo, o altar de bronze, a grelha, todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo. Até os pregos eram de bronze, amor? É uma obra extremamente sagrada, né? Então ficou entendido aí, a gente fez algumas colocações para abrir o entendimento de vocês a respeito disso. Eu sei que o estudo ele é complexo, mas a gente tentou tirar o proveito do que a gente podia fazer. Todo mundo tranquilo? Que vocês possam ter um bom voto hoje. Né? Voto em nome de Jesus. Né? Que dê tudo certo hoje em nome de Jesus. Que a gente possa entrar num novo tempo, né? Esse momento é histórico, né, para o país. Gente, vamos orar para terminar? Deus, obrigado por esse tempo na tua casa, precioso. Em nome de Jesus, nos leve para casa guardados. Nos dê realmente sabedoria nesse dia. Ser conosco, em nome de Jesus. Nos prepara para o culto da noite. Amém e amém. Vamos em paz. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.